irmãos, para estudar o hinduísmo, nós vimos que é necessário entendermos o que é karma, que é o centro do hinduísmo. Na verdade, o karma é o que une todas aquelas religiões para a gente poder dar essa unidade e chamarmos realmente de uma religião mundial, que é o hinduísmo como um todo. Então, vamos nos ater sobre o que é karma. Isso é importante para nós, porque quando você lê o Upanishad, que é o livro básico que nós estamos referindo, né, ele diz que quanto a alma, ela não envelhece quando você envelhece. E ela não morre quando você morre. Então, a gente olhando para o Upanishad, a gente vai ter essa noção de que a alma é imortal. Aí o hindu pensa que após a morte, a alma ela precisa renascer e renascer numa nova criatura. No sânscrito, a palavra karma significa ato, mas não é o ato isolado, porque quando fala karma, nós estamos falando de um conjunto de atos, um conjunto que inclua pensamentos, palavras, sentimentos, além das ações, dos atos propriamente dito, né? Karma, ele é inconstante, o karma é constante e ele é impessoal. Então, essas são as noções básicas do karma, a constância que ele tem e a impessoalidade dele. Então, o hinduísmo ele não reconhece algo como providência divina, por exemplo, ou o destino, porque o conceito de karma faz com que a responsabilidade recaia sempre sobre a pessoa. A pessoalidade é o centro. Então, a responsabilidade é sempre daquele que pratica. E ela colhe o que semeou e pronto. Não existe mais. Você fez, são essas consequências. Você agiu, são esses os resultados. Você buscou aquela causa, você encontrou este efeito. E é assim que o sistema é montado. Então, o karma, ele dá sustentação a todas as relações, inclusive as relações sociais, né? Como as castas que nós tanto estamos falando. O fiel, no hinduísmo, ele precisa equilibrar o karma que ele acredita que herdou desse seu processo de evolução espiritual até chegar onde ele está. Ele precisa equilibrar, então, essa herança dele com a evolução espiritual que está ligada ao sistema de punição, de recompensa religiosa e do livre-arbítrio, porque tudo tem a ver com escolha, né? Para poder melhorar o karma para uma próxima vida, vir melhor, vir aprimorado, né? Vir num outro nível melhor. E assim ele vai obter, através dos sucessivos renascimentos, essa ideia, né? Numa existência de alma contínua, melhores resultados. Então, é isso que o sistema de casta preconiza. O karma, às vezes, ele é visto como positivo. Por quê? Porque permite evoluir. Outras vezes, ele é visto como negativo, porque ele prende a pessoa num ciclo vicioso. Por isso, é bem difícil que o hinduísta tenha um conceito de salvação da alma, né? O conceito existe, está no sistema religioso, mas isso não é muito claro, entendeu? Porque essa questão toda da evolução e dos pagamentos, de como alcançar isso, e a pessoa estando presa a um ciclo, isso dificulta, então, o entendimento de obtenção de salvação.
Contudo, há 3 caminhos explicados a respeito da salvação da alma. Não existe muita convicção se isso vai produzir realmente salvação, mas essa explicação existe, né? Então, a explicação talvez ela tenha sido trazida para sustentar o sistema religioso e lidar também com a religião na sua dinâmica de administração de serviços sagrados, né? Então, talvez a dinâmica tenha puxado o conceito de salvação e não propriamente a consequência do karma, porque ele é mais visto como um ciclo mesmo, né? Tem a visão positiva, mas o normal não é verdade. As pessoas querem se libertar do karma, né? Que estou alegre por estar novamente aqui, né? Não é bem assim que funciona. Então, os caminhos de salvação são 3, como eu falei: o sacrifício, o conhecimento e a devoção. Lembra que eu falei que Buda escolheu o caminho do meio, né? É chamado o caminho do meio? Nós temos o sacrifício, o conhecimento e a devoção. Então, o que ele escolheu? Ele escolheu o conhecimento, né? E é daí que vai se desenrolar a doutrina budista, que nós vamos ver depois. Então, os deuses, eles são muitos, né? Na verdade, são milhares de deuses. Então, há, evidentemente, uma multiplicidade de crendices, uma multiplicidade de tradições, né? Uma quantidade imensa de como lidar com o agrado desses deuses, dessas divindades, para obter a libertação da alma ou obter favor desses deuses, né? Ou evitar os sucessivos renascimentos, pagando os seus pecados, suas dívidas, seus problemas, e acontecendo então a purificação dos erros cometidos, né? Que são cometidos constantemente, né? Nós somos humanos, sabendo que os erros são constantes. Então, há constante necessidade de correção. Então, se existe milhões de deuses, vai existir também muitos tipos de ideias de como lidar com isso. As divindades são criadas de acordo com segmentos de pensamento e intenção de interpretação da realidade. O culto hinduísta, como ele acontece? Ele acontece num lugar escolhido, normalmente dentro de casa, separado para o ato cultico, né? É costume nas residências se separar um lugarzinho, né? Especial para colocar ali as esculturas, as estampas, representar os deuses, né? Os espíritos. E à frente vem um altar para a família fazer o serviço para alguma divindade, ou para uma pluralidade de divindades, conforme o caso, né? Geralmente isso acontece na sexta-feira, é o dia escolhido para devoção, mas pode acontecer em qualquer dia da semana, ou pode acontecer numa ocasião mais esticada. Algumas pessoas que nós conhecemos fazem o seu culto mensal, uma vez por mês, entendeu? Mas alguns fazem mais de uma vez durante a semana. Então, depende de muitos fatores, né? Fatores que agregam, então, essa escolha individual. Por quê? Ou então, uma escolha aconselhada por um líder espiritual. Mas o hinduísmo, pelo fato dele ser uma prática, então, mais individual do que coletiva, não há obrigatoriedade de ir ao templo para proceder à adoração ou para fazer mesmo o serviço religioso, né? Mas existem reuniões coletivas, acontecem reuniões até bem populares, festas populares religiosas, né? Nas aldeias, por exemplo, né? Toda aldeia tem um templo, né? Então, é lá que tem a reunião comunitária. O culto nas reuniões coletivas, ele tem uma dinâmica, mas ele inicia normalmente com música. E a música é para despertar os deuses, né? Estão adormecidos, para despertá-los, chamá-los, chamar a atenção, né? Depois acontece um lavar cerimonial
das imagens divinas representadas nos ídolos, né? E outras expressões artísticas também, a limpeza delas. E então existe o serviço de sacrifício. A gente diz que os deuses são alimentados, né? Isso acontece várias vezes. E acontece expressões religiosas, mais propriamente religiosas, tudo isso é religioso, né? Mas as rezas, sacrifícios de flores ou de outros presentes que são trazidos, né, diante das imagens. E há também um sacerdote que interpreta alguma escritura religiosa que ele tem acesso e ele apresenta nessas reuniões coletivas e festivas. Bem, há 4 estágios na vida religiosa de um homem hindu, a questão masculina. Então, como funciona para o homem? Daqui a pouco eu digo sobre a mulher, mas para o homem funciona como? No 8º ano, fez 8 anos, ele vai então participar de um rito de passagem para receber um negócio chamado fio sagrado. E quando ele recebe esse fio sagrado, ele se torna discípulo. Ele precisa de um mestre. Então as famílias ajudam nessa escolha de algum mestre da religião que seja disponível para ele. As opções são grandes, né? Depois que ele escolhe o mestre e se torna discípulo, ele vai então ter aquela vida de discípulo, tentando obedecer e aprender e coadunar o arquivo com a vida familiar. Depois dessa obrigação tradicional, ele vai ter um momento que ele vai crescer, vai chegar à maturidade, vai se tornar pai de família. Então, quando ele se torna pai de família, né, ele está desenvolvendo uma nova relação de estágio de vida religiosa. E com o desenvolver da família, quando chega mais geração na família, o homem se torna avô, então ele agora vai entrar num estágio contemplativo. Então aquela vida intensa dele de vida do lar, ele vai fazer vida do lar como pai, como provedor, como tudo, agora ele vai ser canalizado para uma vida mais contemplativa, né? E o último estágio, o que eu quero dizer é que ele vai dar mais atenção e selecionar tempo para isso, para a contemplação. E o último estágio, quando ele está mais velho, já é ancião, após esse estágio de contemplação, né, ele chega no último estágio, que é o estágio de andarilho. Ele vai andar em busca do quê? De conhecimento, porque tudo se resume em conhecimento. Então, nesses 4 estágios que envolve, primeiro, no 8 anos, se torna discípulo, depois ele tem a vida no lar, se torna pai, aí ele entra como avô numa vida contemplativa e depois, numa idade maior, ele vai então ser um sadhu, que é a palavra usada para esse estágio de andarilho. Sadhu é uma racionalização para o estágio de andarilho. No hinduísmo, essa palavra sadhu é um termo muito conhecido, né? E ela é uma expressão, ela tem tanto em sânscrito quanto em pali, porque muitas escrituras são em sânscrito e outras são em pali, né? Significando, então, bem-sucedido. O nome sadhu significa isso, bem-sucedido ou bem realizado. Mas isso é em sentido de que o ciclo da vida se completou, não que ele é uma pessoa próspera, mas o sentido é que ele passou por todos os estágios e agora está bem sucedido como um sadhu, né? O asceta yogi também, como místico, também é chamado de sadhu, né? Nós temos o exemplo de um cristão, Sadhu Singh, né? Um grande missionário, né? Apóstolo dos pés sangrentos, é chamado por alguns, por causa de uma biografia que levou esse nome, em que ele também andava como um sadhu, né? Diante do seu povo, e com aquela roupa de homem santo, um andarilho, em vez de buscar conhecimento, ele repartia o conhecimento da revelação de Cristo. Muito, muito interessante a história de Sadhu Singh. Mas, e quanto às mulheres, né? As mulheres, no livro dos Vedas, as mulheres está referida no livro dos
Vedas, que elas são iguais aos homens. O Vivo Veda diz isso, que a mulher tem igualdade com o homem. Mas parece que alguma outra escritura, que eu não sei qual é, entendeu? Reservou para a mulher viver com seu marido, ajudava nos seus afazeres e ser ensinada por ele. Porque na prática, o que é ensinado para as mulheres, o que as famílias comunicam para as mulheres, é que elas têm que fazer essas três coisas. Arrumar um marido para viver com ele, ajudá-lo nos afazeres, né, da casa e tudo, e ser ensinada por ele. Mas também se diz que a mulher deve cuidar do fogo sagrado, ou seja, uma tarefa religiosa. Só que essa tarefa religiosa é a mesma tarefa do menino quando ele se apresenta junto do mestre, é escolhido para estar junto do mestre, ele também tem que cuidar do fogo sagrado. Então, a tarefa de menino seria a tarefa das mulheres. E a mulher é reconhecida também, e eu falo aqui com muito cuidado, né, como propriedade do marido, né? Ou seja, ela tem um pertencimento, a relação é de pertencimento, né? Isso é de uma cultura tão difícil que eu não sei explicar, entendeu? Mas na prática o que ficará é isso. Essa realidade é a realidade que a gente conversa com as mulheres e obtém delas isso, né? Mas eu, Valdeir, ainda não encontrei nas escrituras religiosas da onde isso foi retirado, de onde esse ensinamento foi retirado, né? E da onde que a comunidade hindu colocou isso em forma, ou a partir de quando, né? A mulher solteira, ela tem baixo status, ela precisa ser casada para ter um status melhor. Mas se ela for casada e não tiver filhos, então é problemático também, ela cai em desprezo. Mas tem exceção, como em toda sociedade tem exceção. Toda sociedade, mesmo as que mais discriminam as mulheres, tem exceção quanto ao trato das mulheres. Qual é a exceção? Claro, se ela for rica, né? As pessoas que têm boa situação de vida em qualquer sociedade, e a sociedade na Índia não é diferente, a sociedade hindu não é diferente até da nossa aqui mesmo, né? As pessoas são esquisitas até você saber quanto dinheiro elas têm, né? Aí se tornam excêntricas, né? Isso é uma crítica minha, tá, irmãos? Mas você pode relevar aí. Essa questão da mulher é interessante porque existem mulheres que têm uma vida de influenciadoras sociais, vida pública, mulheres que são comerciantes de sucesso, com status social, né? Muitas são profissionais. Há outras mulheres, né, estão em lugares políticos mesmos, né? Na Índia houve uma mulher muito, na verdade, extraordinária, né? Que foi a Indira Gandhi, né? Indira Gandhi foi um grande exemplo de uma mulher bem-sucedida na Índia, né? Ela foi primeiro-ministro, eu não sei se fala primeiro-ministro ou primeira-ministra, né? Talvez primeira-ministra, entre 1966 e 1977. E depois aconteceu de novo, em 1980 e 1984, né? Então, a mulher forte na política. O pai dela também foi primeiro-ministro e conduziu ela para esse caminho, né? Apesar do nome Indira Gandhi, né, ela não possui nenhum parentesco com Mahatma Gandhi, né? Apenas tem esse nome homônimo, né? E isso foi até bem usado politicamente, né, na política externa, né? A Indira Gandhi, né? Não ela usou, mas o sistema usou para dar a ela o destaque que ela teve, né? Em 1999, ela foi eleita a mulher do milênio pela BBC de Londres, né? Fizeram uma votação online em 1999 com a mulher do milênio, e quem foi votada foi Indira Gandhi. A revista Time, em 2020, colocou Indira Gandhi como uma das 100 mulheres poderosas
que definiram o século XX. Ou seja, é possível a mulher se realizar na Índia, né? Mas se deve a uma série de fatores, ok? Nós vamos continuar daqui a pouco, porque nós vamos falar também como são os rituais e o culto. Eu já falei um pouco como se estabelece o culto, como ele é no lar e como acontece nas vivas, mas eu quero ir um pouco mais, quero falar um pouco dos deuses também, né? E para entendermos melhor essa religião. Estamos falando sobre religiões mundiais, meu nome é Valdeir Contai.